Olá pessoal, estamos aqui para mais um Traços Cast, o nosso podcast cheio de audácia. Hoje eu trouxe um cara aqui muito bacana, uma história muito legal. Seja bem-vindo, Fred Rocha Araújo, CEO da DeOddi Energia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, né, para compartilhar um pouco de história, né? Muita história boa, né, Fred? É, um pouquinho. E pra gente começar, conta um pouquinho da DeOddi pra gente. Como é que ela surgiu, o que ela faz? Legal. A DeOddi, ela surgiu em 2012. Na verdade, eu ainda estava na Nova ProLink, onde meu primo e o cunhado dele vieram com uma ideia de fazer retrofit de LED. O LED estava surgindo no Brasil. Retrofit de LED é pegar instalações e trocar para LED, né, essas instalações. E aí o cunhado dele estava em Portugal e ele aqui, e eles falaram, pô, vamos trazer as lâmpadas lá. Portugal já estava mais adiantado nisso. E eles apresentaram, eu falei, olha, vamos apresentar, porque eu estava na ProLink, a gente tinha um acordo de tudo que tivesse de ideia a gente trazer internamente para os sócios. Aí eu falei, traz e apresenta para o pessoal. E estava lá no IBMEC, lá a gente reuniu lá e eles fizeram a apresentação. E a gente estava no momento de venda da empresa, né? Tava da Endeavor, de venda da empresa, estava bem confuso. Aí o pessoal falou, não vamos não queremos não. Aí eu falei, eu vou, gostei da ideia, eu vou apostar nessa ideia. E aí eu fiz um investimento com eles, ajudei eles no meu horário vago, assim, de 10 à meia-noite, a montar a empresa, a analisar um pouco os documentos e tal, e a gente conseguiu montar a DeOddi ali. Ela começou a operar em 2013 e ela operou fazendo retrofit de LED. A gente fechou uma parceria com a EDP, Energias de Portugal, e começou a trabalhar para ela. Então, de 2013 até 2015, ela rodou trabalhando quase que exclusivamente para a EDP. E eu não estava nela. Eu estava lá olhando de longe, ajudando nas horas vagas. Quando dava para ir, eu ia lá em Portugal e fazia uma reuniãozinha lá e ajudava eles no processo, né? Tudo lá, nada aqui ainda. Tudo. Não, era na verdade em Leopoldina. Eles abriram lá em Leopoldina, né? Porque os dois moravam lá. Aí em 2015, eu estava voltando da África, né? Depois vai ficar meio chegar lá. Isso, mas voltando da África, eu tinha fechado a operação da África e aí eles me chamaram e falaram, pô, Fred, por que você não nos ajuda aqui e assume a empresa? E aí em 2015, final de 2015, a gente fez uma reavaliação do mercado. Aí eu sentei, analisei um pouco a estratégia, diferenciais, o que a gente é uma proposta de valor. E começamos a reformular a DeOddi de uma empresa de um simples retrofit de LED para uma tendência mundial que é a parte de eficiência energética, né? Como você tornar as instalações mais eficientes. Não só o LED. O LED é uma parte, a iluminação é uma parte. E aí a gente fez isso. Aí eu falei assim, pô, eu preciso de mais gente aqui nessa empresa. E empresa sem dinheiro, né? A empresa estava com uma performance ruim, né? Ela não veio crescendo e tal. E aí eu convidei, apareceu uma sócia, né? Que é a Denise, que é engenheira, eletricista, especialista nesse tema. Aí nós tornamos a Denise sócia da empresa e ela veio e começou a trabalhar com a gente. Aí eu falei assim, eu preciso de alguém para processo, porque eu identifiquei que um dos diferenciais do mercado era ter um escritório de projetos dentro, né, um PMO dentro da empresa. Aí a Denise indicou o Rafa. Aí fomos lá, conversamos com o Rafa, trouxemos o Rafa para a empresa. A princípio ele veio como colaborador e depois se tornou sócio também. Eu falei, agora eu preciso de dinheiro, né? Apesar de eu conseguir fazer os investimentos, eu falei, eu quero captar alguém aqui para colocar dinheiro nesse negócio. Aí eu liguei para uns amigos e tal, aí o Nicolau falou assim, não, pô, eu vou investir nesse negócio aí com vocês, né? Aí o Nicolau veio, colocou recurso e a gente começou o negócio, né? Eu também coloquei mais recursos que precisava e a gente veio, né, trabalhando na empresa e num processo de evolução e transformação da empresa. E ganhando, né, novos clientes. A gente saiu da EDP, para trabalhar hoje para todas as distribuidoras de energia do Brasil. A gente trabalha, acho que para todo mundo. Saiu de trabalhar no Espírito Santo e com a sede em Leopoldina, trouxemos a sede para Juiz de Fora e ganhamos o Brasil. Hoje a gente, eu acho que está em quase todos os estados do Brasil. A gente tem só no norte, que a Amazonas, Acre e Rondônia,
Não, em Roraima a gente não tem operação. O resto a gente está trabalhando e alguns estados ali do Nordeste a gente está entrando esse ano. Mas a gente veio crescendo. Aí veio a onda da solar, né, da geração solar. Entramos na geração solar e começamos a fazer geração para os nossos clientes, para prédios, enfim. E agora, esse ano, entramos nas grandes gerações, os grandes fazendas solares. Que legal. Investimos em fazenda solar, hoje a gente tem fazenda solar também, vende energia. E aí a gente veio crescendo, um dos sócios saiu, dos fundadores, para desalinhamento de futuro, assim, de visão de futuro, é normal, né? E aí a gente veio, e a DEOD de 2016, quando eu efetivamente assumi, a gente era uma sala desse tamanho aqui, com 5 pessoas, e hoje esse ano, a gente possivelmente vai fechar o ano com umas 250 pessoas na companhia e fazendo... Agora, em 2019, nós abrimos uma área de serviço. Isso é legal também contar, assim, porque a gente veio crescendo e a gente terceirizava as coisas, terceirizava as instalações de tudo. E a gente viu que, a gente não conseguia, muitas das vezes, encontrar uma empresa que tivesse os mesmos valores que a gente. Entregar no prazo, com a qualidade, enfim, com a segurança. A gente tem um componente de segurança, a gente mexe com energia muito forte. E aí a gente montou a área de serviço. Aí nós falamos assim, olha, 2021, era 2019, a gente vai começar a vender serviço externo. Aí 20 começou já a vender serviço externo. E aí cresceu muito essa área. Hoje a gente está também fazendo serviços na área de iluminação pública, a parte de manutenção industrial. Então hoje essa área, eu acho que daqui 2 anos vai virar uma empresa separada e com crescimento dela ali próprio. Então a DEOD é uma empresa de energia, muito focada em sustentabilidade. A gente vai emitir nosso primeiro relatório de sustentabilidade esse ano. Acho que nenhuma empresa do nosso setor tem isso também. O tal do ESG, né? Que é o AS, que é a moda agora, que é a moda, né? Você deve estar vivendo esse processo também lá na companhia. O ASG está puxando muito o nosso negócio. Então, a gente entrou... Eu falo que é uma conjunção de fatores interessantes, né? Em 2016, a gente reformulou, começou a crescer, criar acervo, criar experiência. E veio crise de energia, né? O aumento do custo de energia é um mar de oportunidade para a gente, né? Com certeza. Enquanto um chora, o outro está vendendo lenço, né? Então, o custo da energia aumenta, os nossos projetos são mais viáveis, eles se pagam mais rápido e fazem mais sentido. E veio o Biden. Quando o Biden entra, né, sai Trump e entra o Biden, muda a dinâmica global de ESG. E aí o ESG vem e as empresas internacionais começam todas a buscar eficiência energética e geração fotovoltaica ou algum tipo de renovável. E aí a empresa começa a acelerar o processo, apesar da gente ter sido afetado pelo Covid também. É aquela história, né? Você deu sorte, mas estava preparado para a oportunidade que apareceu. Né? Assim, o mercado, sorte que eu digo assim, o mercado conspirou a favor, mas se vocês não tivessem prontos, fosse estruturar a empresa ainda, não seria o que é. A gente trabalha na empresa um conceito de sorte, né? Que acho que é batida um pouco, até assim que você falou, mas sorte é você estar preparado quando as oportunidades acontecem. Então, nada melhor que se preparar. Eu falava isso lá desde o IBMEC, né, com os alunos. Eu falei assim, se prepare, né, esteja preparado, porque aí você vai ter muita sorte na vida, né? É exatamente isso. Legal. Agora vamos voltar. DEOD é o fim, vamos voltar para o começo, né? Não, DEOD ainda não é o fim, não. Desculpa, vamos corrigir. A DEOD é o atual, né? O status atual. Vamos voltar para o... Eu pretendo ainda fazer muita coisa. Depois DEOD, eu acho que vai ter outros depois. Né? Nossa, que legal. Então, vamos voltar. A DEOD é o atual. Agora vamos falar um pouco do passado do Fred. Como é que você foi para o empreendedorismo, né? Como é que começou essa sua história? Por que você optou por isso? De onde que vem isso? Eu tenho vários exemplos de empreendedorismo na minha vida, né? E meu pai é um principal deles, né? Meu pai sempre foi um cara muito empreendedor, começou a vida do nada. Ele construiu o que ele é, ele veio construindo
ao longo da vida. E nisso, né, nesses ensinamentos, né, dele, né, meu pai, só falar assim rapidamente, assim, o pai ele trabalhou em marcenaria fazendo móveis até 24 anos. E minha mãe também é um grande exemplo também de dedicação, de audácia, porque minha mãe era professora de escolas públicas, né, ela entrou para dar aula com 17 anos, e com 18 anos, 18, 19 anos ela casou com meu pai, e meu pai era marceneiro, e ela queria que eles melhorassem de vida, né? E aí ela encheu a paciência dele para estudar para o concurso do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil era o melhor negócio, né, naquela época, dos melhores empregos, né? Era o padre, o delegado, o juiz e o gerente do Banco do Brasil que mandava na cidade. Aí minha mãe estudou pra caramba, fez meu pai estudar, e ela passou e ele não passou. E era para ele passar, né? Aí ele continuou como marceneiro até 24 anos, depois ele foi trabalhar numa fábrica de ração, e logo ele virou gerente da fábrica de ração, e com 28 anos ele foi fazer direito. E montou um escritório de contabilidade e tal. E tem várias histórias legais, né? Ele sempre contou, sempre compartilhou essas histórias com a gente. Ele montou o escritório, foi o primeiro a ter computador no escritório de contabilidade em Cataguases, então ele bombou por causa do computador. Olha o computador aí. Ele fez uma ação de marketing lá e bombou. Assim, ele triplicou o número de clientes dele, pagou o computador na noite que ele vendia os disquetes, tinha uma assinatura do serviço, era um negócio bem legal. E aí ele contava isso pra gente, né? E essas histórias entrou lá desde criança. E aí quando eu falo assim, a minha primeira iniciativa empreendedora foi na escola, na primeira série, sei lá, segunda série, era muito pequeno. Eu vi que na escola todo mundo queria comprar chiclete, bala lá na cantina. Eu falei assim, uai, esse negócio pode ter uma... acho que vai fazer sentido eu comprar bala e chicletes e vender aqui. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, porra, me empresta dinheiro e tal. E ele fez umas contas comigo, eu não tinha condição de fazer conta, como é que eu ia fazer o markup, qual era o lucro e tal. Eu falei, pô, uma caixa vira duas caixas. Aí ele me deu o dinheiro, eu comprei e comecei a vender bala e chicletes na escola. E no primeiro dia eu paguei meu pai. Paguei o empréstimo. Eu paguei o empréstimo, ele não me deu o dinheiro, mas ele falou assim, eu vou te emprestar o dinheiro. E aí eu paguei ele, só acho que ele não cobrou juros, né, de pai para filho ali. Mas um dia só não precisava. Não, e aquela época tinha overnight, né, então era uma loucura, né, o dinheiro vai... E aí eu comecei a fazer isso, né, até que um dia as irmãs eram no colégio de freira lá em Cataguases, elas chamaram meus pais e falaram assim, ele tem que parar com isso, porque ele já tem uma conta enorme, né, eu fazia fiado depois. Ele falou, tem que parar, porque ele está cobrando todo mundo, está formando uma confusão na escola, né? E aí eu parei com isso. E aí, mas sempre eu quis ter o meu próprio dinheiro, aí eu fui fazer faxina no escritório do meu pai, porque minha mãe ensinou a gente a fazer tudo, né? Passar roupa, que cozinhar. Legal. Aí eu fazia faxina para ganhar uma grana, e aí teve... Essa história, ela vai, né? E vai cada vez mais eu tendo contato com essa questão de empreendedorismo, né? O meu pai sempre muito audacioso, né? Fazendo as coisas, né? E a gente veio crescendo nesse ambiente, né? Quando eu falo que empreender é uma atitude, é muito isso, né? Que as pessoas às vezes acham que empreender, às vezes você tem que montar um negócio. Não. Mas não, é muita atitude. Você fazer faxina no escritório do seu pai é empreender. Você vender bala na escola é empreender. As pessoas acho que hoje em dia glamorizam muito o empreendedor, né? E, na verdade, é uma atitude que você pode ter sendo funcionário de alguém, trabalhando para alguém. Sem dúvida. E os empreendedores buscam outros empreendedores, buscam os intraempreendedores. Se você olhar toda a história de sucesso de grandes grupos empresariais, né? Outro dia eu estava ouvindo os podcasts lá da Magalu, né? E da história. E o Fred lá, o Frederico, falando, que é o CEO hoje, falando um pouco de como ele fez a transformação digital e como um cara especificamente foi importante dentro do grupo lá, né? E é um intraempreendedor, ele não é fundador, ele não é sócio, ele estava lá e ele só que tem esse comichão dentro que fica, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, né? E vai, né? É legal aqui que eu tenho visto um
ponto em comum em quase todo mundo que senta aqui, que quando eu pergunto de onde vem, a família vem sempre na... Não tem como, é a base de tudo, não tem jeito. A gente replica muitas atitudes dos nossos pais, né? Então isso é muito legal, muito bacana. Muito legal, muito bacana. Fred, então vamos lá. Aí, depois da escola, Cataguases, aí você vai para Juiz de Fora. Como é que foi isso? Na verdade, na minha vida eu fui para São Paulo, meu pai sai de Cataguases, também fecha os escritórios e vai para uma oportunidade, que ele trabalhava numa multinacional, e essa multinacional, ele era contador dela, convida ele a ser diretor dela, e ele monta uma unidade em São Paulo e vai para São Paulo. A gente passa a minha adolescência em São Paulo, no interior de São Paulo, em Taubaté. E aí meu pai um dia fala assim, eu vou voltar a empreender. Aí ele largou lá, pediu demissão lá do grupo e montou uma fábrica em Cataguases. Aí nós voltamos para Cataguases. Montou uma fábrica de clips e grampo. Só que esse negócio não dá certo. Infelizmente o negócio não dá certo e a minha família quebra. E aí eu falo que a família quebra, porque todo mundo fala assim, a empresa quebrou, né? Lá em casa foi diferente, nós quebramos, né? Todo mundo, né? A gente sentiu muito isso. Quantos anos você tinha na época? 17 anos, né? 17 para 18 anos. E eu gosto de contar isso, que eu saio de uma realidade, né? Que meu pai veio numa ascensão profissional e de carreira, de empreendedor, ele veio ganhando mais recursos, minha mãe foi crescendo dentro do Banco do Brasil, então a gente era uma família de classe média alta e tinha acesso às coisas, né? Eu viajava para o exterior, né? Estudava nas melhores escolas, minha mãe queria que a gente fizesse a melhor educação possível. E eu saio desse ponto, né, de ter uma vida muito boa, assim, confortável para essa quebra. E ela foi essencial para minha vida, eu acho, da vida da minha família, de novo. Né? Eu acho que fortalecer os laços familiares foi muito difícil. Né? A gente teve uma ocasião que estava muito difícil as coisas e a gente reuniu, assim, eu lembro direitinho na sala da casa de Cataguases e a gente tava meio briga, né? Porque o negócio ele mexe muito emocionalmente com todo mundo. Com certeza. E a gente falou assim, a gente só vai sair dessa se a gente estiver junto. E aí foi o primeiro momento ali que falou assim, não, então vamos alinhar aqui, né? Tá todo mundo junto, parou briga por qualquer bobagem, né? E aí eu fui trabalhar numa padaria, que é do meu tio, né? Eu fui trabalhar no atendimento, virei caixa da padaria, trabalhei 1 ano lá, isso com 17. Depois eu vim para Juiz de Fora, aí eu vim estudar. Eu queria medicina, acabou que eu fui estudar para medicina. E eu passei na faculdade privada, mas minha família não tinha dinheiro. E aí, meu pai é advogado, e ele advogou uma parte da carreira dele, né? Ele é contador e advogado, né? Então, eu falei, meu pai faz bem isso, né? E aqui... Graças a Deus que você não podia pagar a faculdade de medicina. Aí eu acabei fazendo direito, porque eu falei assim, eu queria ajudar meu pai a sair daquele momento, né? E aí eu entrei para a faculdade de Direito. O meu pensamento inicial da busca do direito não era porque eu era apaixonado pelo direito. Foi assim, eu estudando direito eu consigo ajudar meu pai a trabalhar com ele, a sair desse momento. E eu fui fazer direito. Mas não passei na Federal, eu passei no Viana. Que aqui todo mundo conhece o Viana, né? Eu passei no Viana. E também não tinha dinheiro para pagar o Viana. Aí, nesse processo, eu falei assim, eu tenho que ganhar algum dinheiro, né? Como é que eu vou ganhar esse dinheiro? E eu comecei a vender, meu irmão tinha uma pequena distribuidora de bobina de papel e peça de computador lá em Cataguases. Falei com ele, eu voltei no meu tempo lá da bala, né? Eu falei assim, se eu comprar uma caixa de bobina de papel, essas bobinas de máquina registradora, que é obrigado a ter, né? Nas lojas, né? Supermercado, posto de gasolina. Eu falei assim, eu vou transformar, eu vou ver quanto vale, quanto eu consigo vender, e vou vender, e assim eu fiz. E aí eu comecei a vender bobina de porta em Juiz de Fora. Eu ia nas farmácias, padarias, postos e comecei. E você morava sozinho aqui nessa época? Morava eu e a minha irmã, a minha irmã e meu primo, né? Minha tia tinha um apartamento aqui, ela deixou a gente morar aqui. A minha irmã veio com 12 anos, minha mãe deixou a minha irmã morar comigo aqui. Não sei quem é mais louco, né? Então a gente morava junto, né?
dois moleques de 18 anos e a minha irmã com 12, 13 anos. E a gente morava aqui e as coisas muito apertadas, né? E eu comecei a vender bobina, né? E eu era um bom aluno no Viana. Então eu vendia bobina, eu estudava à noite no Viana, vendia bobina o dia inteiro, ia pro Viana, né? Eu morava no São Mateus, ia pro Viana todo dia a pé, que não tinha dinheiro pro ônibus, né? Pessoal, pra quem não conhece o Viana, vai que o nosso podcast vai pra fora de Juiz de Fora, né? Vai, né? É uma faculdade de direito muito tradicional aqui na cidade. Hoje tem vários outros cursos, mas o direito sempre foi o tradicional. Meu pai estudou lá, quando eu fazia a faculdade de final de semana. Você fazia direito só final de semana. Né? E aí meu pai estudou lá. Mas aí o Viana, eu andava pra caramba pra chegar no Viana, e aí 6 meses fazendo isso, aí eu passo na faculdade de Ciências Sociais, né, na Federal, né? Aí eu mudei meu curso de Direito para de manhã, porque as Ciências Sociais era à noite, e eu fazia Direito de manhã, vendia bobina de tarde e Ciências Sociais à noite. E no meio do segundo semestre, assim, eu passei num processo no escritório de advocacia aqui em Juiz de Fora para estágio, e eles me pagavam, e pagavam o que eu dava para pagar o Viana. Né? Às vezes era um pouco menos ali, aí minha madrinha complementava para mim, também foi muito importante, né, na minha história. E aí eu fui para esse escritório e comecei a entender um pouco do direito empresarial, porque eu falei assim, uai, esse negócio meu pai faz, né? Aí um dia eu liguei pro pai e falei assim, ele estava lá em Cataguás, ele fechou a fábrica e voltou a montar um escritório de advocacia lá. Aí eu liguei pra ele e falei, pai, pô, você tem que vir pra cá. Os caras ganham dinheiro aqui, pô, vem, vamos montar esse troço aqui. E aí eu fui, aluguei uma sala pequenininha, fechamos o escritório dele de Cataguás, trouxemos pra cá, ele comprou a ideia, viramos sócios. Veio a família toda. Veio a família toda. E eu tava no 2º ano de Direito. E a gente abriu o escritório com 2 mesas, não tinha um computador. A Raquel até lembrou essa história aqui agora, há pouco, né? Raquel, não, pode contar essa história que é muito boa. A Raquel, minha esposa, ela tá aqui, né? Então, foi na época que eu ela vai estar aqui em breve, vamos deixar registrado aqui, ó. Só por aí. Raquel tem muita história pra contar aqui. Vai estar aqui em breve, né? Aí, nessa época, a gente montou o escritório, como eu falei, não tinha nada, não tinha nem computador direito. Aí eu falei assim, porra, eu tinha 21 anos, né? 2º ano de Direito, aquela cara de moleque. Falei, como é que eu vou vender assessoria empresarial e tributária em Juiz de Fora, né? Pô, ninguém vai comprar. Aí eu falei assim, não tinha carro, né? Não tinha nem terno direito. Eu falei assim, eu tenho que comprar 2 coisas, um computador e um terno bacana. Investimento. Aí eu comprei o computador e o terno bacana. E o computador, eu falei assim, eu tenho que ter um melhor computador. Tem que chegar arrasando, né? Abri assim, eu falei, porra, o cara é muito foda, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar o carro, né? O computador era mais barato, né? Aí eu comprei um computador. Era um HP top, tinha DVD, não tinha nem DVD em casa, tinha no meu computador. E eu comprei numa loja da Microtools que existia aqui de fora, de 10 vezes, 10 cheques de R$500. Era 5 mil reais o computador em 2000 e... Porra, eu tinha 21 anos, eu tô com 42, há 21 anos atrás, custava 5 mil. Eu achei 5 mil reais, devia ser um carro. Com certeza. Um carro. Aí eu comprei aquele troço, e deu certo, né? Porque eu visitava as empresas, e aí o empresário sentava assim, eu abri o computador. Sabia nem que ia falar, mas abri o computador. Abri o computador e ia digitando. Não estava digitando nada. E aí foi assim, eu com meu pai, né, mais velho, eu cometi o terno lá, colocava o terno bonito. E aí deu certo. Aí começamos a ganhar um cliente, outro, e a empresa começou a crescer. O escritório, nós trouxemos o meu irmão para trabalhar com a gente. E aí desse escritório de uma sala virou 3, de 3 virou meio andar, de meio andar virou um andar. E a gente saiu de uma... E eu formei com 24 anos, fui para Inglaterra estudar negociação, porque naquela época eu já pensava na proposta de valor, né?
eu tinha que ter uma proposta de valor para o mercado onde eu me diferenciava de todos os outros escritórios daqui. E eu falei assim, eu vou me especializar naquele momento em internacionalização, em negociação. Eu quero ser o melhor advogado de negocial de Juiz de Fora. Mais uma vez visionário, vendo lá na frente, porque isso depois virou, né, assim... E hoje é a linha do direito, assim, né, eu entendo um pouco de direito, mas eu acho que é a linha que mais cresce, porque eu vejo muita tendência à negociação, né? Sem dúvida. Sai do conflito judicial, porque, infelizmente, né, nós vivemos num país que não funciona a justiça, e passa por uma negociação de conflito. E aí eu fui estudar lá, aproveitar, melhorar meu inglês e estudar a negociação. E aí eu fiz. E aí eu tava na Inglaterra e eu passei na prova da OAB. Né? Meu pai me ligou e falou assim, porra, você passou. Eu falei, nossa senhora. E era difícil pra caramba passar, né? Eu passei de primeiro, sem estudar, assim, adicionalmente. E aí eu voltei da Inglaterra e comecei a trabalhar cada vez mais com negociação. Aí eu fui pro IBMEC, Rio, fazer o LLM, que é o Legal Law Master em Direito Empresarial e Tributário. E aí eu fiz isso e começamos a trabalhar no direito forte. Deu certo a visão, né? Porque com 25 anos eu fui para a China, acho que foi 25, com a comitiva do presidente Lula. O Lula foi a primeira rodada dele, que ele virou presidente naquele primeiro momento. O Brasil ficou no holofote do mundo. E eu fui com ele, e com empresários, assessorando os empresários para negociar com os chineses. Que legal! E com 25 anos, né? E eu conto para... a Raquel sabe disso, né? Eu estava no avião, né? Não, primeiro no aeroporto foi a primeira experiência impactante, né? Eu cheguei, sala VIP, né? Os empresários estavam me contrataram, fui bem, né? Eu fui de Varing, né? Ninguém conhece Varing mais, mas eu fui no voo inaugural da Varing para a China. Depois ela quebrou. Mas aí eu sentado assim numa sala lá, aí senta um cara do meu lado, né? E eu lá, né? 20 e poucos anos, né? Meio inexperiente ainda. E os empresários... Ansioso, né? Ansioso. Tá ali, né? E os empresários comigo lá, assim. E aí senta um cara que era o presidente da Petrobras, só isso. Só e isso. Ele me deu o cartão dele, eu sou advogado. E tal, e conversamos. E depois no avião teve uma outra experiência legal que eu falo de preparo, né? Eu me preparei muito para a viagem, estudei muita cultura da China, porque a negociação, um componente muito importante da negociação é o componente cultural. E eu estudei muito. Eu estava estudando no avião, com um negócio desse tamanho que eu consegui no Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, estudando aquele material, e de repente parou um cara e perguntou assim, o que você está estudando? Um empresário lá no avião. O avião foi só da comitiva, muita gente. Ele perguntou, o que você está estudando? Eu falei, estou estudando a cultura aqui, como é que você faz, como é que você se porta numa reunião, tal. Ele falou, você pode me explicar? Aí eu comecei a explicar. Aí parou outro. Aí parou outro. De repente tinha uma plateia em volta da minha cadeira, assim. Eu estava na primeira cadeira. E dali eu fiz muito contato. Peguei cartão de todo mundo. Nossa, que legal. E lá mesmo eles chamavam, você não pode ir numa reunião comigo? E eram empresários muito importantes no Brasil até. De vários segmentos. Enfim, à noite... Que sorte, né, Fred? Eu falo. E à noite no voo eu fiquei muito emocionado, sentado sozinho assim, porque já estava todo mundo dormindo no avião, né? E eu falei assim, nossa, né? Veio um flashback assim na minha cabeça que 5 anos atrás eu estava batendo de porta em porta vendendo bobina. Nossa. E 5 anos depois eu estava no avião indo para a China. Isso foi muito marcante, assim, né? E isso cada vez foi me dando mais força para fazer outros negócios. Daí foi China, Dubai, aí eu fui para o Oriente Médio, fui para a Alemanha, eu fui aqui na América do Sul, trabalhei na Bolívia para as empresas que prestavam serviço para o Eike Batista. Enfim, trabalhei aqui em Juiz de Fora para companhias que se internacionalizaram. E nesse momento eu falei assim, eu tenho que estudar uma outra coisa. Aí eu falei assim, não, só negociação internacional não está bom. Eu quero estudar fusão e aquisição de empresas. Aí eu fui para Bovespa, com o IBMEC, e fiz um curso lá. Enfim, e aí foi a história do direito. Gente, foi assim. Incrível. Do direito foi assim. Fred, assim, eu tô sem palavras para descrever, de verdade, assim, arrepiado do início ao fim da história, é incrível,
incrível, sim. Não tem outra palavra para dizer. Força, resiliência, acreditar, estudo, preparo, assim, é o componente que todo mundo tem que ter, né? E que eu acho que hoje muita gente desiste por pouco. Então, quando ouve umas histórias dessas, acho que ajuda as pessoas a entenderem que não é fácil, mas que é possível, né? Sem dúvida. Eu acho que principal é as pessoas acreditar naquilo que elas desejam. E eu falo, cuidado com o que você deseja, que pode acontecer. E quando pode acontecer? É quando você faz por onde. Sim. E acredita em você mesmo, entendeu? Não é acreditar no outro, não. Muitas pessoas colocam o sonho na mão dos outros. O sonho é seu, não é mais ninguém. Exatamente. E não culpa o outro pelo seu fracasso. O fracasso é só seu, porque o sonho é seu. Né? Autorresponsabilidade que se chama. Dúvida, sem dúvida. E aí depois do direito, aí começou a parte mais empresarial, né? Aí começou algumas brincadeiras, né, que eu falo, assim, que foram ficando sérias, né? Nessa época que eu contei que eu fui fazer o IBMEC, eu falei, nossa, que legal essa faculdade, né? Eu tava lá no Rio, eu falei, puta, que coisa legal, né? Que gente boa, que curso top, né? Professores em alto nível. Eu falei, eu tenho que levar isso pra Juiz de Fora. E aqui em Juiz de Fora tinha FGV, aqui em parceria com Viana e tal. E eu falei assim, não, eu tenho que levar, só tem FGV? Pô, não é possível, tem que levar isso pra lá. E o IBMEC não tinha um sistema de parcerias, não tinha franquia, não tinha nada. E eu fui lá, aí consegui chegar no presidente e fui encher o saco dos caras. Falei assim, você tem que abrir. Fui em São Paulo, defendi um business plan para os caras e eles falaram assim, tá bom. Aí veio um diretor aqui, pegou um avião, veio aqui em Juiz de Fora. E eu, sabe o que nós fizemos? Nós montamos, meu pai era meu sócio, era HF School, que era HF, o escritório era HF e tal, tudo era HF. Fui aluna da HF School. Essa foi a primeira, da primeira turma. E aí a gente acreditou tanto no negócio, assim, antes do IBMEC aprovar, eu montei aquela estrutura que você estudou, aquelas salas de aula, tudo ficou pronto. Os caras vieram aqui, eu não tinha o contrato com o IBMEC e estava pronto, a gente fez todo o investimento. E gastamos uma grana naquilo e eu repliquei, peguei os fornecedores do IBMEC de cadeira, de mesa, de quadro, coloquei funcionando aqui. Tá funcionando assim, tudo pronto. Aí o cara chegou aqui e falou assim, não, você já montou? Você é maluco? Eu falei, não, eu sou maluco não, você tem que me dar o contrato. Aí ele voltou para São Paulo, 2 dias depois ele me ligou e falou assim, é seu, pode montar. E aí nós começamos. O IBMEC começou o processo de franquia aqui, praticamente aqui em Juiz de Fora. Mais uma vez, já estava preparado para receber o... E com risco, no risco, né? E o risco. E aí a gente montou e foi muito legal. Você estudou lá, o seu marido estudou lá, foi muito bacana. Muito assim, bacana. Vocês confiaram no nosso trabalho também naquele momento. E altíssima qualidade. Eu estudei no IBMEC no Rio depois, né? Depois do CBA aqui, eu fiz um MBA lá no Rio. E eram os mesmos professores, era a mesma qualidade, era a mesma... Eu fazia questão, eu falei assim, tem que fazer igual, né? Ah, tem uma história legal do IBMEC também, né? Eu falei que eu tenho muita história, né? Eu contratei um cara para ser o coordenador do curso, né? Aí eu falei pro pai, olha, fechei com ele, o cara vai começar. E aí tinha um treinamento, eu marquei uns treinamentos no Rio, lá no IBMEC Rio, para esse profissional fazer. No dia do treinamento ele me liga falando assim, Fred, eu conversei melhor aqui, eu não vou com a minha esposa, eu vou continuar onde eu tô e tal. Eu falei, cara, é hoje o treinamento, vocês estão me deixando falar isso hoje, a gente tem que abrir. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou assumir esse troço. Eu trabalho de manhã, de tarde no escritório e à noite lá. Ele falou, beleza, se vira, você que quis abrir. Eu não queria nada disso, vai lá. Aí eu fui, estudei, aprendi tudo no IBMEC, fiz as entrevistas que eu fiz com você, eu fiz várias lá pro MBA. E o Fred era bravo na entrevista. Você não vai passar. Eu vou contar uma história, que eu fiz entrevista com ele e ele falou comigo que a gente já se conhecia, ele falou assim, ó, aqui o negócio é o seguinte, é sério. A seleção é séria, eu vou te avaliar direitinho, não é porque eu te conheço que você vai passar, não. Eu falei, não, Fred, fica tranquilo, eu me garanto. Aí foi. E o mais legal disso tudo é que no dia ele me falou que estava lendo um livro. E eu comprei o livro para ler por influência dele. Tá vendo? Livro de economia, né? Livro de economia, mas eu li. Legal, né? Essas coisas marcam, né? Eu não sabia dessa história, fiquei sabendo hoje aqui.
Mas legal. E aí o IBMEC, abrimos o IBMEC virou referência no país, né? E entre as franquias, a gente chamava de franquia, era parceria, a gente virou referência, foi que teve mais alunos, mais crescimento, e acabou que a gente tentava apoiar os outros replicando o modelo, e foi isso, né? O IBMEC, ele ficou aberto aqui em Juiz de Fora até 2013, mais ou menos, e foi no momento que a nova ProLink foi 12, né? Até 2012. Aí depois eu vendi para a nova ProLink, o IBMEC, né? E aí a gente resolveu fechar a operação do IBMEC aqui, porque a gente estava sendo comprado, né? A gente estava no processo de M&A, né? Vai ter que contar a história da nova ProLink agora. Eu falei, tem história. Aí a nova ProLink, aí eu estava no escritório de advocacia, tinha o IBMEC, e nesse momento também investi numa loja de automóveis, aqui em Juiz de Fora, uma loja de carros usados, né? Com um amigo meu, um Demetrios, que foi muito legal a parceria com ele, também um empreendedor muito bacana, assim, um cara que trabalhou ele trabalhou com a Raquel na Sudeste, né? Ele era da sua época? Trabalhou na Raquel na Sudeste, e depois ele virou gerente aqui da Parvel, tal, da Chevrolet, e aí ele estava no momento de transição. Eu falei, opa, vamos embora, vamos montar. E a gente montou a loja junto. E nesse momento eu tinha 3 negócios, né? Tinha o escritório de advocacia, de contabilidade e tal, tinha o IBMEC e tinha a loja em sociedade com o Demetrios. Na verdade, ele tocava, né? Ele que era o cara do negócio de carro, né? E eu tava lá assim, pô, na verdade eu surfei na onda dele, eu fui como investidor do negócio mesmo, mas ajudei um pouco no início, a gente fazia feirão, levava os carros pro feirão e tal. Mas ele que era, e é o cara que tem muito conhecimento, né? E aí eu estava dentro do escritório, que era eu, meu pai, meu irmão já tinha saído, meu irmão também foi nosso sócio, mas ele saiu uns anos antes e foi montar outros negócios, e aí eu comecei a trabalhar para a nova ProLink como advogado. Na verdade, eu conheci o pessoal da nova ProLink, eu tenho que falar isso, porque a Raquel vai falar assim, não, você vai falar que você só advogava para a nova ProLink, né? Na verdade, a Raquel tinha uma amiga, umas amigas, que é amiga até hoje, e que era casada com um dos sócios da nova ProLink. E aí nós fomos convidados para um aniversário, acho que dele, né? E aí eu conheci ele no aniversário. E aí eu comecei a trabalhar para eles, né? Fazendo advocacia. Network fortíssimo, né? Você tem essa habilidade, né? Não, a Raquel tem. Raquel? A Raquel tem. Depois ela fala que é tímida, não quer falar. A Raquel tem. O network dela, eu não era de fora, né? Me ajudou muito aqui, né? E a ProLink foi assim. Mas depois eu virei muito amigo dos caras, né? Dos fundadores, do Edson, do Guilherme. Os fundadores da nova ProLink eram o Marcelo Castanha, né? Que é um cara fantástico, empreendedor top, as histórias dele são muito boas, um cara muito inteligente. O Guilherme Kimmel, também um outro cara fora da curva, e tinha o Edson também, que virou meu grande amigo, que cuidava do comercial, e lá eram 9 sócios, né? Eu vou falar de todo mundo aqui, mas eram pessoas fantásticas, todos eles, né? E aí eu comecei a trabalhar e eles me chamaram para trabalhar, para ser sócio deles, né, para comprar uma parte da empresa. E o forte da empresa era um software para a área jurídica, né? Era um CRM, né, para gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. E aí eles me chamaram, eu comecei part-time lá e eu falei com meu pai, assim, olha, eu vou comprar parte dessa empresa aqui, umas cotas, os caras estão me oferecendo e eu vou trabalhar lá, aqui de manhã no escritório, e à tarde e à noite lá tal, e à noite no curso. Aí eu ia para o escritório de manhã, ProLink de tarde e curso à noite, IBMEC à noite. E 3 meses depois, algo assim, o Marcelo e o Guilherme me chamaram e falaram assim, pô Fred, vem full time, cara, eu preciso de você aqui e tal, e a gente fez um acordo aonde eu fui. Né? Aí eles compraram o IBMEC, aí eu
troquei com meu pai ficou com o escritório, eu fiquei com o IBMEC. E foi tenso essa saída, né? Porque eu ia te perguntar isso agora. Como é que foi essa conversa com seu pai? Porque, na verdade, você ajudou ele a fundar o escritório, né? Então, estava desde o início com ele ali. Como é que foi isso, né? Foi... Eu acho que foi bastante emocionalmente dolorido para todo mundo, para a família, né? Porque as minhas decisões lá atrás, até do direito, foi para ajudar meu pai a sair daquela falência, né? E ele saiu, pagou todo mundo, pagou tudo, enfim. E nesse momento, quando eu saio, né, foi meio que um baque assim para todo mundo, para minha mãe principalmente e tal. Mas eu senti que eu tinha que ir para uma próxima fase do jogo, né? Uhum. E o jogo da minha carreira, da minha vida, né? Eu queria ter uma experiência diferente, né? E aí foi dramático, né, a saída, mas deu certo, né? Deu certo para todo mundo, né? Deu certo para meu pai depois. Eu acho que na vida não tem um acaso também. Sim. O acaso não existe, né? Eu acredito muito nisso, né? Então o pai ficou lá, eu fui para a Nova ProLink e eu fui para assumir a área de novos negócios da Nova ProLink, por essa característica que eu tinha mais empreendedora, mais de assumir riscos. De repente eu estava fazendo o administrativo, financeiro, o jurídico estava reportando para mim. Enfim, eu virei meio que um administrativo e novos negócios. E uma das minhas funções lá era preparar a empresa porque eu estava fazendo, e eu tinha feito o curso na Bovespa de IPO, né, de abertura de capital de empresas, antes, né, logo antes. Aí eles falaram, pô, Fred, a gente quer fazer isso, aqui a gente quer captar dinheiro, a gente quer abrir capital um dia da empresa. Eu falei, pô, legal, tô dentro do sonho. Fui, e aí eu contratei uma das Big Four para nos ajudar. Para quem não sabe o que é Big Four, são as grandes auditorias, né? Deloitte, Price, Ernst Young, enfim. Eu contratei para arrumar a empresa, né, e a gente para captar investidores. E aí a gente estava num ritmo de crescimento louco, crescendo 100% ao ano. Veio a crise financeira de 2008, foi uma grande oportunidade para a gente, isso é legal também contar. A gente nunca distribuía lucro, só dinheiro em caixa muito fortalecido naquele momento. Veio a crise de 2008. Na crise, a Embratel, aqui em Juiz de Fora, que tinha um núcleo de desenvolvimento de software muito forte aqui, demitiu muita gente, e a gente estava com caixa bacana, a gente agora é hora. E na crise, toda crise financeira, os escritórios de advocacia crescem, porque todo mundo processa, todo mundo precisa de dinheiro, né? Tem que arrumar dinheiro. Quer recuperar dinheiro, né? E aí a gente tomou a decisão de contratar muita gente, acelerar os processos de desenvolvimento de software, olhando o presente e o futuro. A gente trabalhava um conceito de inovação bem interessante lá na companhia. E a gente veio crescendo. E ao mesmo tempo arrumando a empresa para receber investidores. Legal. Isso foi 2010. 2010 até 2012 a gente veio arrumando e começando a fazer roadshows. E no meio do caminho teve a Endeavor, né? A Endeavor nos convidou a ser empreendedores Endeavor, né? E dos 10 sócios, 5 viraram empreendedores Endeavor ali, foi bacana. E isso Endeavor é uma baita aceleradora para as legal empresas, demais, né? Mas o Vitor fala que fez toda a diferença para eles, depois que eles entraram na Endeavor. Sim, e é muito curioso assim, para a gente. A gente, em 2011, começou a participar do processo da Endeavor, fomos aprovados na Seletiva Brasil, depois lá em Dubai, e viramos empreendedores Endeavor, e viramos no início de 2012. Logo depois, meses depois, a gente estava num processo adiantado com a Reuters, né? Com a Thomson Reuters, e a Reuters compra a empresa. E aquele sonho lá de captar dinheiro para comprar outras empresas, para fazer a IPO, ele mudou. Porque a Reuters chegou numa proposta, e principalmente para os fundadores da empresa, né? Eu falo que eu não tinha muito o que falar nesse momento, porque eu fui convidado para fazer um processo e participar do sonho grande com eles, mas os caras eram fundadores, né? Uhum. E eles resolveram falar, não, vamos sair do negócio. A Thomson resolveu comprar 100%. E aí, em 2012, a gente vende a empresa
E seu curso de M&A lá atrás? Pô, ajudou pra caramba. Viu? O curso de M&A ajudou. Eu fiz processo de M&A lá atrás como advogado, né? Em aquisições de empresas e tal. Porque a gente tem um tempo curto, tem bastante história, né? Mas aí a gente ajudou muito, né? E eu liderei o processo. E o Marcelo e o Guilherme acreditaram muito em mim, assim. Eu fui tocando o processo, à frente do processo com eles. E com a Price, com os advogados, e a gente vende. E a Thomson me contratou depois como executivo. Contratou todos os sócios, mais alguns como executivos. E foi a primeira vez que eu tive carteira assinada na minha vida. E ela durou 6 meses. Porque eu falei, não dá para fazer isso aqui, né? E nisso surge uma oportunidade para a gente montar um negócio de educação na África. E a gente, em 2010 eu tinha ido na África pela Nova ProLink para ver umas oportunidades lá e fiz algumas reuniões em Angola e ficaram 2 anos parado, frio, essas coisas. Aí em 2012 a gente tinha acabado de vender a empresa, eu tinha acabado de ser contratado e ligaram lá de Angola e falaram, aquele projeto lá de 2010 a gente quer. Falei, caramba, 2 anos depois, quero. E aí a gente transformou o IBMEC, que era a Nova ProLink School, na G10 Educacional, uma SA de capital fechado. E aí a gente colocou recurso nela, né, da venda, e fomos operar em Angola educação corporativa. E eu não ia ser o cara da operação, que eu estava como executivo. Aí eu falei assim, não encaixou muito para mim estar numa mega corporação igual aquela, 60 mil funcionários no mundo e tal. Até tinha, no dia que fez a proposta de trabalho para mim, para eu assumir um cargo importante aqui no Brasil, eu pedi demissão na mesma hora. O diretor de RH falando comigo, eu falei, eu quero ir embora. E fui, e aí eu fui para Angola, montei o negócio, e eu fiquei 4 anos em Angola, 13, 14... 13, 14, 15, 3 anos e pouquinho em Angola. E voltava? E voltava, né? A Raquel teve muita paciência comigo, porque eu ficava 10 dias aqui, 20 lá, e ficava alternando. E ao mesmo tempo, nesse período, eu resolvi fazer um mestrado. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu ia para Angola, para os Estados Unidos, fazer o mestrado, enfim, e eu fiz o mestrado ao mesmo tempo. E aí veio a G10 Educacional, a gente atuou em Angola, no primeiro ano da operação a gente chegou a 4 mil alunos em Angola. Que legal. Foi uma operação muito interessante, porque eu toquei ela do zero, desde montar a apostila, gráfica. O pessoal fala, né, que às vezes pega você falou do glamour sobre o empreendedorismo, né? Mas Angola, por exemplo, eu não sabia como fazer Angola. Eu não tinha experiência dessa parte internacional de educação. E eu falei assim, eu tenho que fazer tudo, do início, eu tenho que fazer tudo para eu aprender a fazer. Então, desde a montagem da apostila, diagramação, ir na gráfica, fechar na gráfica, a produção das apostilas, colocar as apostilas nas malas, levar para Angola, ser preso em Angola, porque eu tinha muita apostila, tinha muita caneta, eu era preso toda vez que eu chegava lá, ficava na salinha lá e as minhas malas eram apreendidas. Aí eu ficava, às vezes, 24 horas dentro do aeroporto para ser solto e liberar as minhas malas. E eu aprendi isso, eu aprendi. Ninguém imagina os perrengues que a gente passa. Não, só vê os goles, tombos, ninguém vê, né? Pô, foi duro, assim, né? Entrar, os riscos, as maiores provas de resiliência para mim, empresarial, foram lá. Eu ligava às vezes para Raquel de lá, falava assim, nossa senhora, hoje eu inventei pra minha vou vida. eu vou embora amanhã. Aí ela falava assim, não, calma, pensa aí e tal. Aí eu desligava o telefone, sentava na cama. Outro dia eu contei essa história, né? Teve um crash lá, uma situação muito difícil. E aí eu conversei com ela, sentei na cama do hotel, assim, aí eu falei assim, eu tenho que me acalmar, né? Aí eu sentei, rezei, me
me centralizei e resolvi a situação e fiquei lá mais 2 anos operando lá. Raquel Bela Coach, né? Ela na verdade é o meu porto seguro, né? Então, ela que quando tinha os problemas eu ligava, me acalmava um pouco e seguia, né? Mas sempre seguindo, né? Sempre seguindo. E aí Angola foi isso, assim, eu fiz a operação toda, depois a gente expandiu um pouco mais, aí as pessoas que já foram, né, trabalhar comigo lá, que trabalham comigo até hoje, né? Por exemplo, o Alexandre, que trabalha comigo até hoje, na DEOD agora, ele depois passou menos perrengue do que eu, mas foi uma operação muito legal, porque a operação tinha 3 pessoas fixas, o resto eram os professores da FGV, do IBMEC, que me conheciam e foram para lá comigo, porque trabalharam comigo aqui. Então, o link do IBMEC foi muito importante para esse negócio. Então, eu levava professores da mais alta qualidade para lá, e iam para lá, acreditavam, ficavam 1 mês lá em Angola, 2 meses em Angola comigo. Mas foi muito legal, foi muito legal. E aí, de Angola, aí tem mais empresa, né? Se você olhar lá, tem mais empresa, né? Aí Angola entrou a crise, né? Acho que para fechar o assunto Angola, a gente entrou a crise do petróleo em 2015. O preço do petróleo começou a ir no chão no mercado mundial, chegou a 0, né? Chegou a negativo. E Angola, o PIB de Angola é baseado principalmente em petróleo e diamante. O Banco Central não tinha reserva cambial para me pagar. Eles reconheciam que eu tinha direito, mas eles não conseguiam, não tinha dólar para mandar para o Brasil. Que loucura. E aí os caras ficaram devendo muita grana, assim, eu falei assim, eu vou fechar a operação, né? Não vou sair bem. Eu estava capitalizado, eu fechei a operação e voltei, porque eu falei, não dá para operar, né, nessa condição. Sim. Né? E aí eu voltei para o Brasil, aí finalizamos a operação, vendemos carro, essas coisas que a gente tinha lá e voltamos, né? Aí todo mundo fala, mas recebeu? Recebemos, depois recebemos. Na hora não, mas demora um pouquinho. Demora, nada no nosso tempo, fui né? para lá perto do Natal e conversar, né? E tive que conversar com as pessoas. Mas operamos em Angola, né? E aprendi muito lá. Muito, muito, muito. Em 2015 fechamos a operação, aí que casa com a história da DEOD. Aí vem DEOD na sequência. Eu estava aqui sem fazer nada, estava perturbando a Raquel. Treinando pro Ironman? Treinando pro Ironman foi um pouquinho depois, né? O Ironman foi... Eu tinha 37 anos no Ironman, quando foi depois de Angola. Já estava na DEOD. No início da DEOD, 2016, 2017, eu comecei a fazer os treinamentos para Ironman. Que eu falei, com 40 anos, eu queria fazer um full Ironman, né? O Ironman à prova. E aí, 3 anos antes, eu comecei a me preparar e fiz, né? 2 meses antes do meu aniversário de 40 anos, eu fiz. Mas aí foi isso. Aí Angola veio a DEOD. Durante Angola também, eu fiz o meu mestrado, né? Que era um sonho fazer... Eu sempre quis estudar nos Estados Unidos. Sempre. E aí, eu consegui entrar no mestrado internacional, que era um mestrado muito legal da Georgetown University lá em Washington, que era com a FGV no Brasil, com a ESAD em Barcelona e com a Shanghai University na China. E aí eu estudei em todos esses países, né, um network que eu tenho bons amigos desse período. E também provas de amor da minha esposa muito forte, porque eu ficava em Angola e viajando isso tudo, estudando, né? Então a gente às vezes se encontrava muito pouco, né? Foram 2 anos, 14 e 15, encontrando pouco, assim, porque eu estava cada hora num lugar. Mas valeu muito a pena. Eu estudei, realizei um sonho, né? Fiz o mestrado. Ninguém faz nada sozinho, né, Fred? Se a gente não tem uma parceria muito forte, a gente não dá conta, né? Não, eu falo que, principalmente familiar, né? Se você não pode contar com aquela pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, então você está com a pessoa errada. Exatamente. Muda. Concordo. Rapidão. Né? Eu falo com todo mundo, assim, lá na empresa tem muita jovem, né? Todo mundo é muito novo.
E às vezes bate papo sobre relacionamento, tá namorando, tá noivo e tal. Eu falei assim, cara, é tua amiga ou seu amigo, né? Porque se for, tá legal. Se você não tem além do amor, da paixão, não tem essa amizade, essa cumplicidade, esse apoio, se é uma pessoa que não te apoia, sai fora. Vai embora. O amor ama outra depois. Mas tem que ter o apoio, tem que ter a cumplicidade, a amizade nesse processo também. Senão a gente não chega em lugar nenhum, com certeza. E teve alguns negócios também que não deram certos, né? Durante o mestrado eu montei um negócio de segurança digital na Colômbia, né? Com um amigo do mestrado. E infelizmente o negócio não deu certo. E eu queria sair do negócio porque a DeOdd estava começando a pedir uma dedicação muito grande. A gente veio crescendo muito rápido, né? A DeOdd veio numa curva de crescimento que eu falava assim, nossa, né? Você vê alguns negócios com rápido crescimento e eu vi uma empresa de serviços, porque negócio de rápido crescimento você vê muitos negócios digitais, isso. Né? De tecnologia. Mas negócio de serviço, você não vê E um serviço raiz, né? Assim, mão de obra. Isso. Você não vê uma explosão assim do negócio, né? Com todas as dificuldades que ele tem, né? Porque falar só da coisa boa, né? Operar 3 anos no prejuízo, mesmo crescendo, sim, colocando dinheiro, tem todo o ponto ruim. Mas eu montei essa empresa lá na Colômbia e eu queria focar aqui. E ela não estava dando certo. Outra cultura, eu sou meio workaholic, assim, eu trabalho muito, me dedico muito, e eu cobrava essa dedicação lá, enfim, não deu certo, né? Foi mais uma questão de cultural, de relacionamento, que de qualquer outra coisa. E o cara não queria me comprar, né? Eu sou amigo dele até hoje, converso com ele, então eu divido bem as coisas, né? Dividi bem as coisas lá. Eu simplesmente falei com ele, prepara o contrato aí que eu tô saindo, fica com tudo aí, né? Então todo o investimento não foi baixo que a gente fez, eu deixei pra lá. Deixei mesmo, dei pro cara, falei, toma aí, eu vou seguir a minha vida, eu preciso seguir a minha vida, né? Às vezes você paga pra se libertar de uma coisa que tá travando seu crescimento em outra. Sem dúvida, e uma coisa que eu aprendi também, que é bom compartilhar com todo mundo, é foco. E eu aprendi de novo o ano passado, né? Eu falo que a gente está sempre aprendendo, né? Eu já cheguei a ter várias empresas ao mesmo tempo. Eu tive um outro negócio, lá como advogado, a gente teve uma indústria, foi sócio de uma indústria de imóveis também, que nem está no meu LinkedIn, não está em nada, que eu perdi o dinheiro também, né? Que eu perdi o investimento total, assim. Foi perda total, né? E também mais pelo relacionamento e por falta de foco. Então, foco, eu falo com todo mundo, se eu puder compartilhar hoje uma coisa aqui é foco, né? Além da resiliência, além das histórias, é ter foco naquilo que você faz. Não dá para você fazer bem 10 coisas ao mesmo tempo. E todo mundo acha que dá. Outro dia, e tem muita gente me liga hoje em dia para trocar ideia de negócio, para apoiar, né? Ou vender a ideia, né? Para eu investir nessa ideia. E hoje eu falo assim, eu não quero investir em nada que não seja o meu negócio. Não seja aquilo ali que eu estou fazendo. E muitas vezes essas pessoas trazem, assim, um negócio que ela não está trazendo foco nenhum. Não. Um tempo atrás me ofereceram um negócio de apps para um determinado segmento. O cara falou assim, não, porque a gente tem 10 apps. Eu falei, 10 apps? Você não vai fazer nada com isso. Nenhum vai ficar bom, né? Foca que você aposta desenvolve ele, faz um MVP, né, um mini produto viável aqui, testa ele, não vai em 10, né? E eu aprendi isso. E a DeOdd veio com uma curva de crescimento muito grande e a gente, eu achei lá como CEO que a gente ia conseguir fazer várias frentes internas de desenvolvimento ou de portfólio ao mesmo tempo. E eu acreditei fielmente que a gente ia conseguir, porque o sucesso muitas vezes te dá uma rasteira, né? Uhum. Porque você acha que você fica arrogante, né? Fica. É o maior dos perigos. É o maior dos perigos, né? E às vezes você fica arrogante mesmo sem ser arrogante, né? Porque você, sem ter aquela atitude, né, de arrogância, mas você acha que tudo que você vai fazer vai dar certo.
e aí você menospreza um pouco os problemas que podem acontecer. E a gente viveu isso, né? Veio a Covid, a gente meteu pé no acelerador, diversificando, e a gente chegou no ano passado e falou assim, num determinado momento do ano passado, eu falei assim, tomando porrada pra caramba, eu falei, não, olha, parou, vamos voltar aqui e vamos rever esse processo todo. Então, se eu posso, né, compartilhar algumas coisas, é foco, e não achar que o sucesso ele é permanente, né? Você tem que, às vezes, ir com mais calma, né? Eu acho que os atuais erros, né? Porque a gente erra toda hora, né? Os atuais erros, eu acho que eu gostaria de compartilhar também as pessoas terem cuidado, né? Com o sucesso, né? Sim. Porque o sucesso, ele pode te dar uma rasteira, né? Ele cega a gente, né? Sem dúvida. A gente começa a se sentir invencível. E aí... E aí você tomba. E errar não é o problema, né, Fred? O negócio é que... O negócio é insistir no erro. Um ditado antigo, mas é verdade. Às vezes a gente erra e aí, por ego ou por... Não, vai dar certo, que eu faço. Às vezes não, vão dar 2 passinhos para trás, respirar, olhar. Não, vamos fazer aqui de novo, focar e aí vai corrigindo a rota, né? Sem dúvida. E eu acho bem legal isso, né? Assim, que você perceber isso claramente, não ter medo de se ver no espelho, não se ver não ter medo de ver os erros que você está cometendo. Isso é fundamental, e reconhecê-los, né? Reconhecer para você, reconhecer publicamente para as pessoas que estão à sua volta. E isso é bastante interessante. E esse ano, por exemplo, né, voltando à DEOD, tudo indica que a gente... eu estava dando uma olhada nos planejamentos e tal. A gente volta para a rota de crescimento, assim, 2 anos da Covid deram e a gente volta para a rota desenhada lá atrás. Então, a gente, com essa mudança e esse foco, a gente volta pro sonho grande, pro trilho, né? Uhum. E acho que isso faz a gente crescer muito, né? E com as pessoas certas lá do outro lado, e, assim, enfim, são com você no dia a dia também além da família, eu acho que você tem que compartilhar do sonho grande com as pessoas que têm os mesmos valores que você. Tem um ditado que eu gosto muito que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E é muito real, né? A gente tem que trazer gente boa para trabalhar com a gente, tem que ter gente boa do nosso lado, porque é isso que vai fazer a gente crescer, né? Sem dúvida, eu acho que quanto mais gente boa, você... Minha mãe falava o seguinte, assim, que cuidado com quem você anda, que gambá cheira gambá, né? Uma vez eu estava com uma prima minha, novinha, assim, falando de vida, tal, as coisas, sentado na praia. E falei também com o meu sobrinho, eu falei assim, cuidado com quem você anda, porque você vai começar a virar, a ter as mesmas atitudes que essas pessoas têm. Então, escolha bem com quem vai estar à sua volta, né? Eu acho que o Beto falou isso aqui da última vez, né? E é fundamental as pessoas que te rodeiam, né? Porque elas fazem você crescer ou ir para o buraco facilmente. Exatamente. Agora, Fred, pra gente não se estender muito, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Que é só história incrível, só, assim, eu tô de verdade maravilhada, porque muita coisa, eu, apesar de conhecer vocês, apesar de conhecer a Raquel desde que eu tinha 14 anos, eu não imaginava. Você já deu um monte de lição aí, mas tem alguma mensagem final que você quer deixar pra turma, assim? Nossa. Difícil, né? Eu acho que talvez vai ser meio clichê, assim, mas uma mensagem importante é que as pessoas acreditem nos seus sonhos, né? E vão em busca deles, né? De fato, ir em busca dos sonhos. Porque eu vejo muita gente sonhando, mas de braço cruzado. Sonhar de braço cruzado. Ou ver as experiências, ver o final e não entender o meio
das histórias faz com que você tenha uma percepção errada de como chegar lá, né? Com certeza. E principalmente a galera nova, entendeu? Vê as startups, vê o Elon Musk lá, o cara jogando foguete, o cara bilionário, mas não viu como que ele chegou lá. Qual foi o caminho? Qual foi o preparo? Qual foi o network? As pessoas que ele vive? Então, assim, se você acredita de fato em algo ou deseja algo, né, faça acontecer isso de fato. Regaça a manguinha. Regaça a manga e vai trabalhar, vai fazer acontecer. E com calma, não querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e muito rápido. E muitas vezes o tombo é muito grande. Então, é isso. Acredita em você e faça acontecer de fato, né? E se prepare, porque o sucesso, né, e sorte, né, é preparo. Com certeza. Não tem jeito. É isso aí. Fred, brigadão. Obrigado você. Agradeço de coração você estar aqui. Tenho certeza que a galera vai gostar muito, o pessoal que ouve a gente. E eu não posso terminar sem falar. Raquel. Ela tem bastante história também para contar aqui e compartilhar, né? Eu falo que a Raquel é uma das pessoas que eu conheço que sabem mais se relacionar com uma outra pessoa ou com qualquer coisa, né? Até com os bichinhos, né? Mas ela tem uma capacidade de relacionamento, relacional, de liderança, que ela mesmo não sabe disso, mas ela tem, entendeu? Eu acho que ela tem muito a ensinar e compartilhar sobre a história da vida dela, né? Com certeza. E da história empreendedora, né? Enfim, ela a segunda geração dentro da empresa, no ramo, né, de bebê, aí ela vende e estar dentro dos sonhos de toda família, de toda mãe, né? Toda mulher que quer ser mãe ou todo homem que quer ser pai, ela participa desse momento especial, né? E ela faz isso, eu acho que com uma excelência enorme, né? Brilhante, de forma brilhante. E é legal que eu fui cliente dela criança. Minha mãe foi cliente. E depois meus filhos nasceram, eu fui cliente dela de novo. Isso é incrível. A gente conversa sobre isso, né? São as gerações voltando, né, que passaram pelo pai dela, né, que começou, né, a loja há muitos anos. E a gente se conheceu, né, e com 21 anos eu conheci a Raquel, né? Nós estamos juntos há 21 anos, né? Eu estou com 42, a gente está 21. Nesse processo que eu estava lá montando o escritório, ela estava montando a loja, né? A loja que ela montou, né, com o nome Baby Center e tal, e tocou ela até hoje, né, e mudou a loja, e adaptou, e enfim, e veio adaptando esse negócio até hoje, e depois foi assumindo o negócio de uma forma total. Mas, enfim, eu não vou falar dela aqui. Vou trazer ela, né? Ela tem que vir. Fred, obrigado mais uma vez. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Valeu, obrigado.